Graça e paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria, um prazer, uma satisfação ter vocês aqui de novo e mais esse podcast que vai impactar a vida de vocês, com certeza. Eu já tive conversando com a minha convidada, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa abençoada, a missionária Kelly, tem uma história linda para nos contar. E como eu sempre faço, eu quero começar falando da palavra e trazendo um versículo que o Senhor trouxe ao meu coração. O primeiro, na verdade, foi a missionária que me deu, e o segundo foi o Senhor. Ela falou esse versículo e tem muito a ver com aquele que eu vou falar. Diz assim: não vos lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que eu farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43, 18. E a outra palavra que eu quero deixar para vocês, que também fala de novidade de vida, é assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre tudo que se fez novo na vida da missionária Kelly. Amém? Missionária, uma alegria recebê-la aqui. Já tivemos uma pequena conversa, já deu para perceber o tamanho da grandeza do Senhor na vida dela, e eu gostaria muito que a senhora falasse com o nosso público sobre a sua história, depois sobre o seu livro. Tem muita coisa que ela vai te contar. Um abraço. Pode falar. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Aleluia. Eu acredito que Deus, Ele é quem guia a minha vida, minha agenda, meus passos. Com certeza. E eu estou aqui porque Ele permitiu que eu estivesse aqui. Amém. Quero louvar a Deus pela vida da minha pastora presidente, a pastora Valéria Santos, que foi já esteve aqui conosco, uma linda. Foi através dela, né, que o Senhor permitiu que eu estivesse aqui, ela que falou, né, o meu nome para a irmã Rose. Ela que sugeriu o nome dela. Então, para mim é uma honra, uma alegria. Eu amo a minha igreja, eu amo meus pastores, eu amo a pastora Valéria. Eu louvo a Deus pela vida dela e eu estou feliz que foi através dela que eu estou aqui. Amém. Louvo a Deus pela oportunidade. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito. Com certeza. Em nome de Jesus, muitas vidas serão impactadas com o que Deus já me permitiu viver até aqui. Aleluia. Com certeza, gente. Ela começou a me contar aqui, eu já estou impactada e vocês vão ficar também. Então, missionário, eu quero que você comece a contar para a gente como é que foi a sua infância, se você sempre cresceu num lar cristão, e onde você congrega, você já falou, e começa a contar se em algum momento nós vamos começar a falar do ACDC, que eu sempre falo que a nossa vida é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Mas você sempre tem um momento de impacto com o Senhor na nossa vida. Então, eu quero que você fale de tudo isso, da sua infância, do seu lar, como é que você cresceu, e se teve algum momento de rompimento para uma mudança total de vida. Então, a minha mãe, ela se converteu ao evangelho quando eu tinha 3 anos de idade. E ela cresceu numa igreja, né, numa denominação, e a partir dali que eu tive o primeiro contato com a igreja, com o evangelho, com a palavra de Deus. Só que o salmista, em Salmo 139, ele vai dizer que ainda em forma e no ventre o Senhor já nos conhecia. Com certeza. Jeremias vai dizer que antes de nós estarmos na madre da nossa mãe, o Senhor já tinha nos dado por profeta. Propósito. João vai dizer: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Ai, que lindo. Então eu entendo que antes do Senhor me formar no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha um propósito estabelecido na minha vida, porque é incrível assim a maneira como desde muito pequena o amor de Deus na minha vida crescia cada dia assim tão grande. Eu sempre fui muito apaixonada por Jesus. Ah, que delícia. Com 5 anos de idade, Rose, antigamente, hoje não tem muito isso, né? Mas antigamente as crianças brincavam de cultinho doméstico. Eu até falo isso no meu livro, mais pra frente a gente vai falar do meu livro. Eu falo sobre isso, que com 5 anos de idade eu brincava de cultinho doméstico na minha casa e eu sempre queria ser a pastora. Se eu não fosse, eu não queria. Não tinha brincadeira. Não, eu queria ser... E eu levava a sério. Levava a sério. Sério, nós Brincava. somos em 5 irmãos. É. Eu sou a mais velha e eu levava muito a sério.
E a igreja que eu cresci, né, que era na Igreja Deus é Amor, que foi lá onde minha mãe se converteu, tinha muito dom da revelação. E eu queria o dom da revelação, eu falava que eu já tinha. Eu já começava a revelar meus irmãos, minha mãe, revelava todo mundo Benção. com 5 anos de idade, porque assim, era algo inexplicável. Algo assim que eu não sei, com uma criança de 5 anos pode ter noção do que é servir a Deus, do que é amar a Deus, mas eu vejo que dentro de mim já tinha esse desejo de né? servir ao Senhor. E aí, com 5 anos de idade, eu sempre falei, Senhor, eu quero ser missionária. Olha. Eu quero ser usada. Me usa com poder e autoridade. E então, desde muito pequena, eu buscava isso de Deus. Era uma busca. A Bíblia vai dizer assim, buscai-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu entendo que tem pessoas que o Senhor vai lá, salva, liberta, transforma, traz, né? Mas é algo inexplicável. Desde muito criança, muito nova, eu tinha um desejo muito grande de ser usada por Deus. Então eu cresci nesse ambiente, ser usada por Deus, ser ministra do Evangelho, ser missionária, viajar os 4 cantos do mundo pregando a palavra. Então, assim, minha infância foi dessa forma, sempre buscando ser usada por Deus. E aí você perguntou o AC e o DC. E o DC, né? Teve algum momento de alguma decepção, de algum pensamento de desistência da caminhada com o Senhor? Na verdade, eu nunca pensei em desistir. Isso nunca passou na minha mente, porque eu acredito muito no céu. Eu acredito muito no céu. O céu é muito real, viu? Eu acredito que a Nova Jerusalém é real, Jesus é real. Eu acredito que o sofrimento dele na cruz é real. E eu creio que um dia nós encontraremos com ele essa verdade que me impulsiona a seguir. Então, eu sempre falei para Jesus, não me deixe desistir. Se o Senhor vê que em algum momento eu vou fracassar, cair, me leva antes. Nossa, então, eu fiz esse mesmo pedido pro Senhor. Falei, não me deixa. Se algum dia o Senhor sentir que eu vou me afastar, me leva. Porque eu quero ver o céu, eu quero ver Jesus. Esse é o meu desejo. Então, assim, na verdade, eu nunca pensei em desistir. O que aconteceu comigo no decorrer da minha juventude, da minha infância e do meu ministério, foi que quando Deus começou a soprar o meu nome, que Deus começou a me desenrolar, vamos dizer assim, na palavra, eu tive medo. O medo é Entende? Um fator. Então eu comecei assim, É temor, né? Falei, não. Talvez seja temor. Falei, não, eu não posso, eu não tenho habilidade, eu não tenho capacidade. Eu não sou capaz. Não, eu não posso. Então, toda vez que Deus me impulsionava, vai, eu recuava. Só que daí eu começava a pensar assim, não faz sentido. Porque assim, lá atrás eu orei. A hora que Deus começou a manifestar a glória dele, o que eu fiz? Eu recuava. Eu falava, não posso. Quem sou eu? Eu não tô pronta. Eu não tô pronta. A gente nunca tá, né? Eu não tenho habilidade, eu não tenho capacidade. Então, minha dificuldade maior foi ir quando Deus disse, agora é a hora. Porque a gente se prepara para Deus nos usar. E na hora que Deus fala, vou te usar, o que você faz? Então, eu tive uma dificuldade. Eu até conto isso no meu livro, da guerra que foi aceitar isso, de poder aceitar que quando Deus fala vai, nós temos que confiar na palavra. E eu me lembro, eu quero fazer questão de contar isso, porque eu acredito que tem pessoas que vai assistir esse livro, vai assistir essa live. Eu tô falando desse livro porque eu vou falar do meu livro. Ela vai falar do livro. Amém. Depois, né? Eu acredito que muitas pessoas passou pelo que eu passei ou vai passar, então eu quero trazer aqui algo que Deus me deu. O Senhor me deu uma revelação diante desse questionamento. Eu falava assim, não, eu não tô pronta, não pode ser, não é comigo. E um dia eu tive uma visão, uma revelação, em sonho. E eu sonhei assim, que eu estava num culto que só tinha homem. Estava lotado, tinha mais de 1000 homens nesse ambiente. E quem estava pregando era a Camila Barros. Todo mundo conhece a Camila Barros. E ela estava pregando, e eu admiro o ministério dela. E ela pregando, eu falei, meu Deus, ela prega demais, que autoridade, eu admirando ela pregando. De repente, no meio do salão, vi entrando um homem de branco, andando no meio do salão. Ele sentou do meu lado e falou assim para mim, filha, você admira o jeito que ela prega? E eu disse, sim, muito. Você gosta do jeito que ela prega? E apontava para Camila Barros. Eu dizia, sim,
Eu admiro o jeito que ela prega, é a maior pregadora que nós temos no Brasil, uma mulher de Deus, eu admiro. Aí ele dizia assim, a ela, filha, eu dei o dom da palavra. A você, filha, eu dei o dom da cura e da libertação. Puxa. Vós sois membro do corpo de Cristo e cada membro tem a tua função. Deixa eu te usar naquilo que eu te chamei e naquilo que eu te entreguei. Aleluia. Quando Deus me deu essa revelação, foi um chacoalhão de Deus dizendo assim, para de se comparar, para de ter medo. Porque o medo é incapacidade, eu não consigo, eu não sei, eu não posso. Só que como membro de Cristo, cada membro, ele foi habilitado para fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Então, ele que capacita, nós não somos capacitados mesmo. Nós não temos essa habilidade. Então, o que eu comecei a ver? Falei, não, realmente, eu não sou tão boa assim na palavra, não sou boa, não tenho tanta eloquência, não tenho tanta habilidade na oratória, mas eu sei que Deus me deu o dom da cura e da libertação. Amém. E ali eu comecei a entender que o meu chamado era nessa área. Então, eu ia sabendo, vai haver cura nesse lugar, vai haver libertação nesse lugar. E assim, durante toda a minha vida, eu já vivi muitos milagres. Então, foi a partir dessa revelação, em que eu estava me recuando, sabe assim, retrocedendo, com medo, Deus disse assim, filha, cada um tem um chamado específico. Vai que eu sou contigo. Então, eu comecei ali, naquele momento, eu me encorajei e eu falei, eu vou, no nome de Jesus, fazer aquilo que ele me chamou para fazer. Aleluia. E aí foi o seu romper. Foi ali, que daí foi onde que eu vi que aquela amarra que eu mesmo me coloquei... É você que colocou, né? Não foi o Senhor, não foi, né? E ele estava me dando um despertar. Foi a partir dali que eu comecei, lógico que eu tenho temor de Deus, que eu comentei antes da gente começar a gravar, tenho temor de Deus, eu tenho medo, né? Eu sei do peso que é a ira do Senhor, então eu tenho muito temor da palavra. Não é que eu não tenho medo, né? Eu tenho temor, mas hoje eu vou porque eu sei que ele... Vai com medo mesmo. Vai comigo. Ele vai comigo, né? Quando veio aqui para mim vir nesse podcast, desde o dia que eu recebi o convite, eu comecei a orar. E eu dizia assim, Espírito Santo, se o Senhor me permitiu estar lá, foi porque o Senhor quis que eu estivesse lá. O que eu não souber falar, fale por mim. Olha que o que eu não tenho habilidade, faça por mim. Porque o Espírito Santo é poder de Deus em mim. É ele. Se o Espírito de Deus sair aqui, o que sobra? Nada. Nada. É tudo ele. Se é para glorificar o nome de Deus, ele vai agir, ele vai trabalhar. Então, eu vim nessa esperança. Falei, Senhor, quem sou eu? Aí eu já pensei, não. Eu sou um instrumento dele e o nome dele será glorificado. Então, quando você pensa dessa forma, todo medo vai embora. Com certeza. E você vai lançar um livro agora, e a gente vai falar sobre esse livro, e eu gostaria que você falasse o que te inspirou a escrever esse livro, em que momento da sua vida, como que foi essa... Eu também estou para lançar um livro, olha só, nunca pensei em fazer isso na minha vida, mas ela me inspira a fazer também, já tinha pensado sobre isso, mas eu gostaria de saber a sua história desse livro. Eu já comecei a ler, dei uma olhadinha, muito lindo. Então, aqui era uma surpresa que eu ia fazer para o público, né? Que tá todo mundo ansioso para a capa do meu livro. Todo mundo, e eu sou a primeira. Todo mundo, e a capa do seu livro? Porque todo mundo pensou que a capa do meu livro teria a minha foto, né? Mas eu não quis, eu pedi pro Espírito Santo. Ai, esse Espírito Santo, meu Deus, ele é maravilhoso. Eu não queria uma foto minha na capa do livro e ele inspirou, foi inspiração do Espírito Santo. Então, aqui é surpresa. Agora não vai ser mais, né? Agora não é mais, tá pronto. Aqui o meu livro, Porque Choras, Como Encontrar a Paz em Meio ao Caos. Eu trouxe esse exemplar. Ai, gente, olha que chique, ganhei. Obrigada, eu tenho missionária. Certeza que olha que coisa linda. Dedico esse livro a Roselena com carinho e admiração. Deus abençoe muito sua vida. Kelly Silva. Ai, obrigada, querida. Olha que honra, gente. Já ganhei o meu livrinho, que eu vou ler com certeza. Esse livro. E agora vamos contar a história do livro. Como eu já falei aqui, eu sempre quis ser usada por Deus. Desde criança era o meu desejo.
E eu sempre quis fazer missão fora do Brasil. Eu não sei explicar o porquê fazer missão fora do Brasil, mas eu sempre quis fazer missão fora do Brasil. Só que quando eu olhava para a minha realidade humana, o meu espaço geográfico, o meu posicionamento como pessoa, eu pensava assim, jamais eu vou conseguir ir pro mundo. Eu falei, eu não tenho habilidade, não tenho condição. Mas se eu escrever um livro, o meu livro vai. Com certeza. Aonde meus pés não puderem chegar, eu creio que o meu livro vai chegar. Seu livro chega. Então, nasceu daí o desejo de escrever um livro. De poder falar daquilo que Deus fez na minha vida, que é único. Eu acredito que cada um carrega algo único da parte de Deus. Com certeza, né? Cada um. E ali eu falei, vai o meu livro. Só que o que acontece? Começou a vir um pensamento assim, quem vai querer ler sua história? Quem? Quem vai? Você não é ninguém. Você mora aqui, né, no fim do mundo. Ninguém sabe quem é você. Quem vai ler seu livro? E eu peguei e falei, ninguém. E aí eu parei. E aí um dia eu conversando com uma irmã, profeta, disse para ela o desejo que eu tinha de escrever um livro. Ela disse assim para mim, escreve que no tempo de Deus você vai publicar. Olha. E isso vai fazer o quê? Uns 15 anos. E ali eu comecei a escrever. Eu escrevi e parava. Eu escrevi e parava. Falei, ninguém vai querer ler meu livro. Até que um dia o Espírito Santo de Deus dizia para mim, você carrega uma mensagem. E o mundo precisa ouvir o que você carrega. Foi naquele dia que eu tomei a decisão. Falei, eu vou até o final e no tempo determinado o Senhor será glorificado. Então toda a escrita do meu livro, antes de eu sentar na frente do computador, eu orava. Quando eu estava orando, eu falava, Espírito Santo, qual é a palavra que o Senhor quer que eu coloque? Tem até um dos capítulos que eu faço uma oração, porque naquele momento o Espírito Santo me direciona a fazer uma oração. E quando eu estava escrevendo, na parte da escrita, eu já sentia o Espírito Santo de Deus na minha vida me direcionando. Então, assim, desde o início até agora, sempre foi uma visão missionária. Amém. E eu creio que vai chegar em vários lugares. Eu creio que a história é linda. Eu creio que tudo é para glorificar o nome do Senhor. Eu quero fazer aqui um comentário interessante que eu já comentei com você sobre o título do meu livro, Por que Choras? Como encontrar paz em meio ao caos. Como encontrar paz. Quanta gente está precisando encontrar paz em meio ao caos. Quanta gente. E aí eu pergunto, é possível ter paz em meio ao caos? Sim. Sim. Só que quando a gente não conhece quem é o príncipe da paz, fica mais difícil. Porque o príncipe da paz é Jesus. É Jesus. Então, com ele é que eu encontro paz. Então, um dia eu estava orando e eu falei assim, Jesus, o livro tá lindo, a história tá linda. Cadê o título? Eu não sei. O que eu escrevo? E amigos profissionais me ajudando, a inteligência artificial me ajudando, e nada. E um dia eu entrei num propósito na madrugada, porque o meu livro eu conto o poder da oração. Eu orando, eu falei, Deus, revela para mim qual é o título do meu livro, o que o Senhor tem para a humanidade através desse livro. Na hora o Espírito Santo de Deus bradou, por que choras? Como encontrar paz em meio ao caos? Porque é possível, sim, no meio da luta, da tribulação, da dificuldade, ter paz. E a paz de Jesus, ela excede o entendimento e vai além da paz natural, né? Ela não é natural. Exatamente. E assim, eu vou contar vários caos que eu passei, né? A paz natural vem com Rivotril, com outros remédios aí, mas a paz que Cristo dá, essa só quem provou que conhece. Posso ler um pedacinho aqui que eu tô achando lindo? Pode. Aqui na contracapa tá escrito, se você tem enfrentado dias de angústia, incerteza ou medo, este livro é para você. É para muita gente. Ao longo dessas páginas, você será encorajado a aproximar-se de Deus com um coração sincero, fortalecer sua fé e experimentar o descanso que só Ele pode oferecer. A oração do justo tem poder e pode transformar a sua vida. Achei lindo. Esse daí... Muito verdade. A oração transforma as nossas vidas. O que eu quero deixar claro aqui também é que às vezes as pessoas vão achar assim, então com Jesus eu não vou ter problema? Não. Nós vamos ter problema, aflições. Então vai acabar o meu problema? Não. O segredo é, no meio
do caos da vida. Com Jesus, você sente leveza. Você tem prazer na vida. Porque alguém está enfrentando o caos, sem Jesus ela quer a morte. Verdade. Ela perde o brilho do céu, do sol, das estrelas. Ela fala, não tem sentido. Mas com Jesus eu vou passar dificuldade, eu vou passar luta, eu vou passar tribulação. Só que eu tenho paz. Eu tenho a confiança de que amanhã... Né? Força, porque a fé, né? A fé traz fortalecimento para nós. É bom a gente deixar claro isso, porque as pessoas pensam, então eu vou para Jesus e tudo vai... Não é. Resolver. Não. Nós vamos ter esperança que o amanhã vai mudar, que amanhã Deus vai me dar vitória e que diante da tempestade ele está no barco. Os discípulos lá, Jesus dormindo, a tempestade veio. Aí os discípulos falam assim, mestre, não te importa que pereçamos? Tá nem aí com a gente? Oh, que isso? Aí poderia falar, não, nós somos assim com Jesus, discípulo. O vento não vai nos aterrorizar, não. Mas foi lá. Só que Jesus levanta, aquieta-te vento, acalma-te mar. E Amém. O que acontece? Houve bonança. Então eu entendo que o caos nosso, nós vamos ter. Enquanto vivermos, vamos ter caos, dificuldade, luta. Mas em Jesus e com Jesus... fica tudo mais leve. Amém. Né? Amém. Tem uma parte aqui que eu achei bonito também, que começa um capítulo do Por que Choras, ela diz, não foste vós que escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, vos designei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. É tudo, né? Tudo. É tudo, missionário. É tudo. E o que mais que é sobre o seu livro? E, na verdade, eu tenho em cada parte da minha vida uma história. Olha que lindo. Mas, dentre todas as histórias aí, tá a conversão do meu esposo. Eu sempre tive um sonho. Primeiro, eu não tinha vontade de casar. Não era um desejo meu de casar, de ter filho. Por conta da minha infância de pobreza, de dificuldade, eu falava assim, eu casar, não quero. Passar pelo que a minha mãe tá passando, não. Passou? Eu queria me formar, eu queria estudar e eu queria ir embora para algum lugar, ser uma mulher independente financeiramente. E era meu sonho, literalmente era o meu sonho ser uma mulher bem-sucedida, independente. E eu queria também ser missionária. Eu queria ser missionária e eu queria ser bem-sucedida. Eu queria muito ser usada por Deus, mas eu também queria muito ser uma mulher independente. Até que um dia o Senhor me convidou a abrir mão dos meus sonhos para viver os sonhos de Deus. Aleluia. E quando Deus me convida, foi muito difícil. Porque a gente quer encaixar os nossos sonhos nos sonhos de Deus, não cabe. Porque os sonhos de Deus são muito maiores. Muito mais elevados. Muito, não tem como. E para mim foi muito difícil, porque eu estava no culto familiar, Rose. Eu fazia faculdade de farmácia, estava no 3º ano. Meu sonho me formar, ser bem-sucedida, ter minha vida financeira. E ali o Senhor falou para mim, eu quero que você troque os seus sonhos pelos meus. A partir de hoje, eu quero que você viva exclusivamente cuidada por mim. Aí eu falei, como? Eu nunca queria casar porque eu queria ser bem-sucedida, eu queria ser alguém importante na vida e Deus manda eu trocar os meus sonhos pelos sonhos de Deus. E ali o Senhor me ensinou a viver totalmente na dependência de Deus. Isso é um fato, na verdade eu pulei que eu estava falando do meu esposo e fui para esse assunto interessante que eu vou falar, que eu tive que abrir mão dos meus sonhos e viver o sonho de Deus. E hoje eu agradeço a Deus. Amém. Porque eu sou uma pessoa muito cuidada por Deus. Aleluia. Em detalhes, o Senhor cuida de mim. Mas quando eu era solteira, voltando, né? Você perguntou algum outro assunto do livro. Eu falei, Senhor, eu quero casar, mas tem que ser com o homem certo. Prepara um esposo para mim, cristão, um homem evangélico, um homem de Deus, um homem que acompanha no meu ministério, que vai comigo, que é um homem fervoroso. E eu tinha vontade de casar com o meu primeiro namorado. E eu tinha medo de errar.
Então eu queria que Deus me ajudasse a escolher uma pessoa de Deus, né? E aí eu conheci meu esposo, que na época ele era de outra religião, ele não aceitava os cristãos, ele não gostava dos cristãos, era uma pessoa resistente ao evangelho, era uma pessoa que não gostava mesmo, ele bebia também. E quando eu comecei a olhar para ele, eu falava assim, Senhor, mas não é o homem que eu queria. Eu queria um homem de Deus, um cristão, um homem Não preenche os requisitos. Falei, ó, eu queria um homem cristão, cheio de Deus, que me respeitasse, que me amasse, cuidasse de mim. Falei, esse homem é tudo o contrário do que eu quis, né? E eu comecei a orar. No livro eu conto detalhadamente todos os detalhes da conversão do meu esposo. Hoje eu casei, né? Ele converteu 1 ano depois que nós casamos, mas durante todo o meu namoro eu sempre orei pedindo confirmação de Deus. Eu falei, eu não quero me casar se não for da tua vontade. Se não for esse homem que o Senhor tem, tira da minha vida. Mas se for, transforma, muda, liberta. E a primeira libertação, e eu conto detalhadamente no meu livro, foi a libertação do álcool. Que você sabe que é difícil para uma pessoa que... Para quem bebe, Isso. ser liberto do álcool é um passo grande. Eu trabalhei na farmácia durante muito tempo. Tem pessoas que tomam medicação e não conseguem largar do álcool, do cigarro, né? Então, são vício que é difícil se não for com a intervenção do Espírito Santo. E o primeiro milagre que eu tive a certeza que era de Deus esse relacionamento foi que no namoro ele decidiu espontaneamente, sozinho, sem nenhuma pressão, parar de beber. E aí eu vi aos poucos Deus trabalhando, Deus libertando, Deus agindo. E eu casei. É linda essa parte do livro. Ai, que legal. Eu conto detalhadamente a fidelidade de Deus nos detalhes, como Deus foi fiel. Deus é detalhista, né? Muito. E hoje meu esposo me acompanha. Ele ia vir comigo. Ah, ele vinha? É, mas ele estava trabalhando. Ele falou assim, vai você mesmo. Como é que ele chama? Fabrício. Fabrício, um abraço para você. E o meu esposo, ele é uma bênção. E eu falo assim, tinha que ser ele. Tinha que ser, não podia ser outro. Não. Eu não tinha. Ele me entende, ele me compreende, ele me ajuda. Eu vejo que ele é... Eu falo que ele é meu fã, né? Ele é seu fã. Ah, isso é bom. Eu falo que ele é meu fã. Ele vai pregar comigo, ele admira a maneira como Deus me usa. Ele vê Deus na minha vida. Ele reconhece a autoridade de Deus no ministério profético, no ministério da palavra. O meu marido foi meu maior fã. É. Eu costumo dizer, nunca na vida um homem vai me amar como aquele homem me amou. O meu segundo marido. Ele já partiu para o Senhor, mas ele era... Quem conhece o Dalmi, sabe que o Dalmi era muito apaixonado. Ele era meu fã. Nossa, eu ia pregar e falava, nossa. É tão bom isso, né? É muito bom. Porque ninguém melhor do que o nosso esposo para nos conhecer, para saber. E ele era o meu maior crítico também. Eu descia do púlpito e falava, pronto, ele vai falar de alguma coisa. Ó, você esqueceu de falar isso. Você falou isso demais. E não sei o quê, tudo. Ele criticava, é assim, mas ele amava. Você sabe que o meu esposo puxa muito a minha orelha quando eu esqueço de fazer apelo. Ele fala, você pregou uma palavra abençoada, a palavra que Deus te deu é de salvação. Como você esquece de fazer o apelo? Ele fica super bravo. Eu fui pregar numa igreja esses dias aqui em Mojimirim. E eu encerrei e eu orei no final. Ele fazia assim pra mim lá no fundo. O apelo. Aí eu peguei e falei assim, irmãos, tem alguém aqui pra Jesus, uma alma, se aceitou Jesus. Tá vendo? Olha, aí, se no você final, não ouve. Aí ele falou pra mim assim, essa alma aí, essa pedrinha dessa coroa vai pra mim. Vai ter que dividir, porque... Ele pegou seu galardão, né? Ele tomou seu galardão. Porque ele falou assim, se eu não tivesse te lembrado... Você ia sair dali sem aquela alma. Você ia sair. Aí, então, ele sempre me cobra disso. Quando eu falo muito rápido, ele fala, olha, você fala muito rápido. Olha, você passou do horário, né? Ele pega muito no meu pé em relação de horário. Tá igualzinho. Meu marido, ele era assim também. E vamos falar de uma coisa, que mulher da Bíblia chama a sua atenção? Se você tivesse que falar de alguma mulher, porque eu sempre pergunto para as mulheres aqui, que estou entrevistando mulheres de vidas transformadas, e eu sempre falo, alguma mulher na Bíblia que chama a sua atenção? Na verdade, a mulher da Bíblia que mais me chama a atenção, não tem nenhum nome dela na Bíblia, mas para mim, eu até me emociono quando falo dela, porque assim, Lucas 7, da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus.
A Bíblia fala que ela chegou sem ser convidada numa casa, ela derrama as suas lágrimas, ela chora, ela tira os cabelos, ela seca os pés do Senhor, depois ela derrama um unguento. E diante desse ato dela, dessa entrega dela, como o título vai dizer, a pecadora, o próprio escritor vai falar, a pecadora. A pecadora. Né? E Jesus recebeu tanto a adoração daquela mulher, que o dono da casa vai olhar e vai falar assim, Senhor, se o senhor soubesse quem era ela, quem ela é... Se soubesse quem que tá ungindo o seu pé aí, não ia sair correndo. E aí Jesus vai olhar e vai contar a história dos credores. No final, Jesus diz, quem muito perdoou, muito amou. A quem muito foi perdoado, muito amou. Então, quando eu olho para mim, eu vim de uma infância de muita pobreza. Eu morava numa periferia de uma cidade mesmo, de um lado prostíbulo, de um lado tráfico de droga, de um lado... Sabe, eu tinha tudo para me perder. Aquele bairro pesado. Eu tinha tudo para me perder. Eu não tinha uma base. Minha mãe minha mãe engravidou de mim com 14 anos. Com 15 a minha mãe me teve. Com 25 minha mãe tinha 5 filhos. Pensa. Sem marido. Meu pai. Ah, sim. Até hoje, acho que ela tá 40, mais de 40, eu vou fazer 40, ela tem 40 e poucos anos de casado com meu pai. Olha, ela contou a idade dela, tá vendo? Não parece, né, gente? E ali, eu vejo assim, eu poderia ter me perdido. Eu me lembro que eu tinha tudo para me perder na prostituição. Na nossa droga, casa, não tinha televisão. Na droga, na bebida. Na minha casa não tinha televisão. E a gente amava a televisão. E a gente não saía da casa de uma vizinha que deixava os 5 filhos, porque a maioria dos vizinhos expulsava nós, sabe? Falava assim, ai, vai embora, porque era muita criança. Mas tinha uma vizinha que ela acolhia a gente. Ela deixava a gente assistir TV, ela deixava a gente deitar na cama, só que era uma casa assim, que ali o ambiente eu poderia me perder. Então, assim, eu nunca, né, graças a Deus, nunca fui abusada, nunca bebi, nunca fumei, nunca me envolvi com amizades nenhuma errada. Por quê? Porque eu sou melhor? Não, porque o Senhor me guardou. Porque tem coisas que o Senhor sabe que nós não suportaríamos. Com certeza. Tem coisas que Ele sabe que nós não teríamos estrutura para passar. Então, Ele nos guarda. Então, ali, quando eu olho para esse texto de Lucas 7, da mulher pecadora, eu me vejo como ela. Quem era eu? Quem era a Kelly? Se não fosse o amor de Deus, se não fosse a graça. Que seria de nós, né, Kelly? Qualquer uma de nós sem o Senhor, certamente estaríamos numa vida bem complicada. A minha, com certeza, seria. Então, toda a honra e toda a glória ao Senhor, que Ele nos deu uma nova vida. Como a gente falou aqui no começo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo no Senhor. E como não agradecer? Como não amar? Como não amar esse Jesus que tanto fez? Irmãos, eu falo, é impossível não amar esse Jesus e continuar amando cada dia mais, de saber que nós tínhamos tudo para nos perder. Ele foi lá, olhou. Se alguém olhasse para a senhora lá no passado, talvez alguém não daria nada. Se olhasse por mim, ninguém daria nada. Mas Jesus olhou e ele falou, não, é meu filho amado. É minha filha amada. E eu falo assim, quem muito amou, muito perdoou, muito amou por conta disso. Quem era eu? Eu estou aqui hoje. Eu não merecia, não foi por mérito. Não, nenhum. Eu estou aqui hoje pela misericórdia de Deus. Eu reconheço isso. Então, para mim, essa mulher me chama a atenção porque ela entregou tudo. E Deus entregou tudo para ela, porque Ele vai dizer, mulher, vai em paz. Perdoado eles são seus muito pecados. Que coisa linda. Que coisa linda. Perdoado eles são seus muito, não vai nem falar pecado, fala seus muito. Quer dizer, eu te perdoo, vai, e ela vai em paz. Em paz. Né? Vai em paz. Os pecados nos deixam com o fardo pesado, sobrecarregado. Jesus disse, vai em paz. Eu cheguei, vai em paz. Seus pecados lhes são perdoados, uma nova vida. Verdade. Com Jesus nós temos uma nova vida. E eu amo Jesus cada dia mais. Eu amo mais do que eu amava ontem e vou amar amanhã. Menos do que eu vou amar amanhã. Hoje menos do que eu vou amar amanhã. Eu sou apaixonada por Jesus. Então, quando eu olho para a minha vida missionária, eu falo, Jesus, que o mundo te veja em mim.
Aleluia. Que o mundo te receba através da minha vida. E não é fácil, porque viver uma vida de renúncia, de dedicação, não é fácil. Mas eu decidi ir até o fim, servindo esse Jesus. Nós estávamos falando sobre isso aqui no começo, né? E eu falando para a missionária Kelly, que a meta de todo cristão é chegar naquela fala de Paulo que ele diz: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então, a gente tem que resplandecer essa glória do Senhor na nossa vida. Vida de santidade, vida de realmente se entregar ao Senhor. E é isso que cada mulher que vem aqui me deixa mais motivada a continuar no meu trabalho, porque cada uma tem uma história, cada um tem uma área da vida que o Senhor curou. Você mesmo estava me contando que teve um momento, né, de depressão, de tristeza, de dor. E quem não teve? Quem não teve? Mas quando o Senhor está no barco, né, Kelly? Exatamente. E esse fala do lançamento vai ser amanhã? Isso, dia 9 de agosto. Amanhã. E o que eu vejo, né? Que Deus maravilhoso. Eu amo esse Jesus, porque nosso podcast ia ser na semana que vem, né? Semana. Na outra semana. Eu pedi para ela adiantar, porque a moça que ia fazer essa semana não pôde. E aí eu pedi para você se você podia adiantar o seu. E olha que interessante, né? Veio um dia antes. Um dia antes do lançamento do meu livro. Eu vejo assim que os cuidados de Deus é extraordinário. Eu comentei que eu oro toda vez para minha agenda. Eu tenho esse hábito. Eu falo, Senhor, aonde é que o Senhor quer me levar? Aonde é que o Senhor quer que eu esteja? A minha agenda é tua. Então eu sempre oro assim. Então todos os lugares que eu vou, seja uma visita, seja uma pregação, seja numa cidade, eu sempre oro, Senhor, o Senhor que está me levando? Então eu vejo que esse dia foi marcado por ele. Foi marcado pelo Senhor. E eu fico muito feliz porque eu posso falar que amanhã, dia 9 de agosto... Eu fico mais feliz ainda que cada vez, né, nosso podcast com mulheres mais e mais abençoadas. E esse é o nosso projeto. Dia 9 de agosto, a partir das 14 horas, na Associação Comercial de Mogi Guaçu, será o lançamento do meu livro Por que Choras. Eu creio que vai impactar vidas no nome de Jesus. Tenho certeza disso. Com certeza. Em nome de Jesus. Amém. Então, agora, eu quero fazer aquelas perguntinhas finais que eu sempre faço para todas as nossas convidadas, rapidinho, para a gente terminar sempre padronizado, sempre igual. Amém? Amém. Missionária, para você vai falar rapidinho para nós um amor além de Jesus, porque ela já falou que o amor grande da vida dela é Jesus, cada dia mais apaixonada por ele. Glória a Deus por isso. Um amor além de Jesus, a minha família. Ah, com certeza. A minha família me apoia, a minha família respeita e honra meu ministério, a minha família me ajuda. Glória a Deus. A minha família é tudo para mim depois de Jesus. Aleluia. Uma dor. Uma dor que já passou ou que já passou, né? Para mim, eu acredito que eu vou ter uma oportunidade outro dia de vir falar sobre isso profundamente, mas foi a perda da minha casa. Uma dor terrível que eu jamais imaginei passar, que eu não desejo para ninguém. Foi o ano passado. Por isso que eu falei para você, quando você leu esse versículo, né? Eis que tudo se fez novo. O ano passado eu perdi a minha casa e o Senhor falou que eu ia sair de lá e eu sofri muito, muito mesmo. Eu achei que eu não me recuperaria, eu achei que eu ia morrer, mas o Senhor disse que faria tudo novo. E hoje eu sou aqui, 2025, para dizer que a palavra de Deus é fiel. Se cumpriu. Doeu muito uma dor. Eu acho que de todas as dores, essa foi para mim a pior. Mas em Cristo eu venci e eu estou aqui para dizer, tudo passa. Aleluia, tudo passa. Uma alegria. Uma alegria, servir a Jesus. Eu amo servir a Jesus, eu amo fazer a obra do Senhor. E eu tenho uma alegria também, eu amo cozinhar. Que delícia! Eu amo cuidar da minha família, eu amo servir. O servir tá no meu sangue, no meu DNA. Então, eu tenho uma alegria em falar de Jesus e uma alegria em servir a minha casa, cozinhar para minha família, servir meus filhos. Que coisa linda, né, eu gente? Amo. Fala a verdade. Como chama seu marido? Fabrício. Esse Fabrício tem muita sorte, hein? Fala a verdade.
uma esperança, missionário. Jesus voltará. Oh, glória! Em breve ele voltará. Aleluia! Aleluia, Aleluia. glória a Deus. Um desejo. Ver Jesus. Eu comentei aqui, eu posso fazer esse comentário, né? O meu filho falou assim pra mim esses dias, mamãe, de 7 aninhos, mamãe, eu tenho medo de morrer, mamãe. Mamãe, se eu morrer, como é que vai ser, mamãe? Mamãe, eu vou acordar, vai ficar escuro, como é que é morrer, mamãe? Falei, filho, não tenha medo da morte. Olha que lindo. A eternidade, ela é real, ela é verdadeira. Você vai ver Jesus, filho. Jesus, ele é real. Então, a esperança nossa é que o céu é real e a nossa esperança é que Jesus vai voltar e que nós não precisamos ter medo da morte. A morte não é o fim, ela é o começo de uma vida eterna com gozo, com paz e com alegria. Ó morte, onde está o seu aguilhão, né? O aguilhão do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma comida que você gosta? Eu gosto de comida japonesa. Olha, a maioria das que vem aqui gostam de comida japonesa. Ai, gente. eu amo comida japonesa. E eu já não sou fã. Eu amo. Meus filhos amam. Eu amo. E assim, eu gosto de cozinhar, gosto de comida caseira, eu gosto de comida bem temperada, amo servir, amo cozinhar. Mas o meu gosto mesmo, eu amo comida japonesa. Amém. E uma bebida? Água. Água. Outra coisa aqui, né? O ano passado, por conta do processo que eu passei da perda da minha casa, eu engordei mais de 10 quilos. Eu entrei numa ansiedade muito grande e eu tava bem gordinha. Se você olhar umas fotos minhas no Instagram, você vai ver eu bem gordinha. Em janeiro eu fiz um propósito, eu quero emagrecer 15 quilos até o lançamento do meu livro. E assim, eu era uma pessoa viciada em refrigerante. Muito, muito mesmo. E quando eu comecei no processo de emagrecimento, eu percebi o tanto de açúcar que tem no suco, nos refrigerantes. Esse aqui tá sem açúcar, viu? Pode tomar aquele natural, sem açúcar. Então, depois que eu comecei o processo de emagrecimento, agora eu prefiro água. Água. É. Amém. Um evangelista que você admira? Eu gosto muito do pastor André Matias. Ele é um homem que carrega a cruz. Eu acredito que a mensagem central do evangelho é Jesus Cristo. É a cruz. E muitos pregadores têm se perdido, têm ficado meio, sabe? Eu ouvi uma vez uma palavra do John Wesley e ele dizia assim, se Jesus Cristo for pregado, haverá salvação de almas. Então Jesus, ele tem que ser o centro da mensagem. Jesus, ele tem que ser o começo, o início, o fim. Ele é quem dá, ele quem tira, ele quem salva, ele quem liberta. Jesus precisa ser pregado, né? Ele é o verbo que se fez carne, né? E então, quando ele é a palavra revelada. Ele é a palavra revelada. Nossa, ele é a palavra. Então, não sei se você conhece ele, o André Matias. Acho que não. É um pastor, eu não sei se ele é evangelista, ele é pastor. Mas todas as mensagens dele, para mim, que eu sempre ouço, ele prega a cruz, ele prega Jesus, ele prega o céu. Aleluia. Amém. Uma música que você goste. Depois a gente coloca para tocar aqui. Eu gosto muito... tem vários cantores que eu gosto muito, mas em especial eu gosto do Gerson Rufino. Eu amo Gerson Rufino e tem uma música dele que eu tenho como uma oração que vai dizer assim, eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. O que ele viu. Esse. Karina, desculpa, viu? Que a Karina fala, mãe, não canta não. Cantando não, né, Karina? Esse daí mesmo, eu nem vou me arriscar, né? Eu não sei o que ele viu em mim. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. Aleluia. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia! Olha esse hino que eu amo do Gerson Rufino explica, resumidamente, que nós não merecemos nada, nem temos como explicar. Eu nem sei por que ele me escolheu. Não sei o que ele viu em mim, não tenho. Interessante que quando eu era jovem, olha que coisa, né? Um dia eu estava orando e eu falei assim, Jesus, qual é o critério que o Senhor usa para escolher alguém? Quais as características que alguém tem que ter
pro Senhor escolher? Olha, que boa pergunta Eu que ela falei fez. assim, Que ele será falou? que eu tenho essas O características? que será que ele falou? Eu falei, se eu não tiver, mesmo assim o Senhor me escolhe. Que belezinha. E ali eu falei, Senhor, me escolhe. Eu quero ser usada, porque talvez eu não tenha as características que o Senhor... Você fez igual o profeta, de eis-me aqui, Eis-me aqui, envia-me a mim. envia-me a mim. Ele levantou a mão e disse, ó, pode me escolher que eu vou. Falei, vai que eu não tenho nenhuma Vai que característica. eu não tenho nada, nenhum dom, nem nada, né? Me escolhe. Mas nada é de nós mesmos. Tudo é dele, por ele, para ele. Exato. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Um versículo que você vai deixar aqui para nós. Eu já falei isso em algumas lives, né, que eu faço nas minhas redes sociais. João 6, se não me falha a memória, é o verso 38. Jesus dizendo assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Que todo aquele que ele me deu, que o Pai me deu, não se perca, mas eu o ressuscite no último dia. Amém. Eu amo esse texto. Jesus é uma vai dizer, mensagem missionária, né? Jesus vai dizer assim, nenhum daquele que o Pai me deu se perca, mas eu o ressuscite no último dia. Aleluia. E eu amo esse texto porque às vezes você vê pessoas que foi para a igreja, no decorrer da vida desviou, fez tanta coisa errada, e aí tá no leito de hospital. Aí o pastor vai lá orar e ele fala assim, eu não mereço, pastor. Eu fiz tanta coisa errada, eu não sou digno de que Jesus me aceite, eu não mereço no final da vida ele me perdoar. Você é dele. Não importa se é no início, se é no fim, você Amém. é dele. E eu amo esse texto porque quem é de Jesus, quem Deus, Jesus vai dizer, porque todo aquele que o Pai me deu, não se perca, mas eu ressuscite. Aí eu acho que é o versículo 40 que vai dizer assim, e somente o Pai é quem me traz. Então aquele que é de Jesus, Jesus traz. No momento certo, na hora certa, tem um encontro, tem uma comunhão para que nós não viemos assim a nos perder. Então eu amo esse versículo. Eu costumo dizer que o escolhido não tem escolha. Não tem. Aleluia. Qualquer Glória hora. a Deus por isso, que o escolhido Glória a Deus. não tem a escolha, porque a nossa carne sempre vai escolher errado. Então, que glória que o Senhor nos escolhe, daí não tem como escapar para a glória de Deus. E um conselho. Dá um conselho aí para as pessoas que estão nos ouvindo, que ouviram esse podcast lindo da missionária Kelly. Eu sempre falo para as pessoas que eu prego o que eu vivo e vivo o que eu prego. Aleluia. E eu quero dizer para você, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Amém. O conselho que eu quero deixar aqui, independente do caos que você esteja passando, ainda que você não esteja vendo nada acontecer, eu quero dizer para você, não desista. Não desista de orar. Não desista de confiar. Deus, ele é fiel. A Bíblia vai dizer assim, pode uma mãe que gerou um filho no ventre esquecer-te deste filho? Ainda que essa mãe esqueça deste filho, eu todavia, jamais me esquecerei de ti. Eu quero dizer para você que está enfrentando lutas e dificuldade um conselho. Não desista. Não perca a sua fé. Eu sei que as decepções da vida, as decepções com as pessoas... Com as pessoas, principalmente. A decepção com a igreja, vamos dizer assim, com a religião, muitas vezes vem nos entristecer. Mas eu quero dizer para você, o homem é falho, mas Deus jamais. Nunca falha. Eu me decepcionei muito, porque quando eu perdi a minha casa, eu pensei que eu ia ter muita ajuda, eu não tive. Só que eu não tive porque Deus não permitiu ajuda. Porque se ele quisesse, tinha vindo ajuda. É porque ele queria engrandecer o nome dele. Exatamente. Para você não falar para ninguém, eles que me ajudaram. Exato. Então, toda dor é um ensinamento. Amém. É um aprendizado. Cada dor é um ensino, é uma oportunidade de crescimento que o Senhor nos dá. Uma oportunidade de crescimento. E aí eu falo assim, hoje, Rose, de verdade, eu louvo e engrandeço o nome do Senhor por ter me permitido passar por tudo isso. Sabe por quê? Eu amadureci. Eu criei resistência. Resiliência. Muito. Porque eu não desisti. Mas a vontade era desistir. Por vezes eu pedi a morte falando que eu não ia suportar a luta, a dor. Mas eu continuei firme em Deus. E hoje eu estou aqui para dizer, não desista.
Em nome de Jesus, eu não sei o caos que você está enfrentando. Não desista, Deus, ele é fiel e a qualquer momento ele chega para trazer alegria. E interessante que o ano passado, quando eu passei o processo da perda da minha casa, eu achei que eu nunca mais ia ser feliz. Porque para mim era algo assim, eu sou muito caseira, eu sou muito detalhista em colocar a mesa, em arrumar. Quando eu perdi a casa, nunca mais vou ser feliz, nunca mais. Eu falei, não. Hoje eu vejo, o céu tem muito mais. Tudo que eu perdi não se compara. Você tem outra casa? Não. Tô morando de aluguel. Mas eu nem sei se eu quero outra casa, sabe? Porque o que eu aprendi, o que Deus me ensinou, aleluia, as histórias, a experiência que eu tive, eu só posso dizer, obrigada, Senhor, por tudo que eu passei. Então eu quero dizer para você, não desista, não pare. Deus, ele é fiel. Ele a palavra é fiel. de Deus nos ensina a fazer isso, em tudo dai graças, até na dor, no sofrimento, nos problemas, não pode desanimar. Exatamente. Gente, foi como sempre, né, meu podcast lindo, com pessoas lindas, com uma mulher maravilhosa como a missionária Kelly, que tem tanto de Deus para nos dar. E eu convido você que tem uma história bonita, que tem também uma história de superação, uma história de ACDC, antes de Cristo, depois de Cristo, para contar, que você entre em contato comigo. Eu tenho alguns podcasts já agendados, mas a gente sempre tem um espaço para colocar mais mulheres que venham aqui trazer uma transformação de vida, falar e de um encorajamento para a sua vida. E cada uma é numa área. Aqui não teve ninguém que, sempre na mesma área. Não. Você, por exemplo, nunca teve problema com bebida, mas já tivemos mulheres aqui que foram libertas de alcoolismo, de drogas. Então, cada um tem uma área, porque o Senhor pode sarar qualquer área da nossa vida. Amém? Eu agradeço em nome de Jesus. Foi um privilégio ter você aqui, o seu testemunho. E, estamos esperando vocês lá no Centro Cultural? É na Associação Comercial. Associação Comercial de Mogi Guaçu. Mogi Guaçu, ali no centro, E a partir das 14 horas. A partir das 14, com esse livro lindo da missionária Kelly. Missionária, muito obrigada. E um abraço para vocês. Até o nosso próximo podcast. Como sempre, abençoadíssimo. Um abraço. Amém, glória a Deus.